Exercício de equilíbrio químico. O pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa por meio da reação um mol de PCl3 reagindo com um mol de Cl2 gasosos, formando um mol de PCl5 gasoso. Um frasco de 3 litros de capacidade contém em equilíbrio. Então ele já está me dando os valores no ponto de equilíbrio. Então eu já vou poder calcular a concentração e jogar na fórmula direto, tá? Para calcular a constante de equilíbrio. Então, em equilíbrio, a 200 graus Celsius, 0,120 mols de PCl5 gasoso, 0,600 mols de PCl3 gasoso e 0,0120 mols de Cl2 gasoso. Qual o valor da constante de equilíbrio a essa temperatura? Bom, então a primeira coisa, vamos calcular a concentração dos reagentes e do produto, para depois resolver a fórmula da constante de equilíbrio, colocando direto esses valores na fórmula. Bom, PCl5, nós sabemos que o número de mols dele é 0,120 mols. O volume é 3 litros. Então, concentração do PCl5 vai ser igual ao número de mols, 0,120, dividido pelo volume, 3 litros. Portanto, a concentração do PCl5 é igual a 0,04 mols por litro. Então, essa é a concentração do PCl5. PCl3. Bom, o número de mols dele é 0,600 mols. O volume, 3 litros. Portanto, a concentração do PCl3 é igual ao número de mols, 0,600, dividido pelo volume, 3 litros. Concentração de PCl3 vai ser igual a 0,2 mols por litro. Então, essa é a concentração do PCl3. Vamos calcular agora do Cl2. Cl2, o número de mols dele, 0,0120 mols. O volume, 3 litros. Portanto, a concentração do Cl2 é igual ao número de mols dividido pelo volume, 3 litros. Portanto, a concentração do Cl2 vai ser igual a 0,004 mols por litro. Bom, nós calculamos a concentração dos reagentes e do produto. Agora vamos ver como que é a fórmula da constante do equilíbrio, olhando a reação química e montando a fórmula. Bom, a reação que o problema nos deu é 1 mol de PCl3 gasoso reagindo com 1 mol de Cl2 gasoso, formando no equilíbrio químico 1 mol de PCl5 gasoso. Essa é a reação. A fórmula da constante do equilíbrio, ela é feita em cima dessa reação. Então, como que é a fórmula da constante de equilíbrio? Produto dividido pelo reagente. Então, a fórmula vai ficar: constante de equilíbrio é igual a concentração do produto, PCl5, dividido pela concentração dos meus reagentes, PCl3, a concentração dele, vezes a concentração do Cl2. Essa é a fórmula para calcular a constante de equilíbrio para essa reação. Então vamos substituir as concentrações que nós calculamos nessa fórmula. Então, constante de equilíbrio vai ser dado pela concentração do PCl5, que é 0,04 mols por litro, dividido pela concentração do PCl3, que é 0,2, vezes
a concentração do cloro, que é 0,004. Portanto, a constante de equilíbrio vai ser igual a 0,04 dividido por 0,2 vezes 0,004, que vai dar 0,0008. Portanto, a constante de equilíbrio vai ser igual a 50. Exercício de equilíbrio químico. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2 mols de SO2 gasoso, dióxido de enxofre, o mais aqui indica reagindo, com 1 mol de O2 gasoso, que é o gás oxigênio. E quando não tem número nenhum aqui na frente indicando o balanceamento, é sempre 1. Tá? Se não tiver nada na frente, é 1. Formando a setinha dos dois lados é que está em equilíbrio. 2 mols de O3 gasoso, que é o trióxido de enxofre. Então eu vi que para essa reação ficar balanceada, eu tenho que ter 2 mols do SO2, 1 mol de O2 para formar 2 mols de SO3. Ok? Essas são as quantidades de cada molécula de reagente e produto. Em um recipiente de 1 litro, então ele me deu o volume de 1 litro, isso vai ser usado no problema mais para frente, foram misturados 6 mols do SO2, dióxido de enxofre, e 5 mols do gás oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre, SO3, medido foi de 4 mols. Quer dizer, no equilíbrio químico, eu tenho 4 mols do SO3. No início eu tenho 6 mols do SO2 e 5 mols de oxigênio. E no equilíbrio, 4 mols do SO3. Isso é o que o problema fornece. E ele pede o valor aproximado da constante de equilíbrio. Então vamos calcular. Para fazer os exercícios de equilíbrio químico, é mais fácil a gente trabalhar com uma tabelinha que ela facilita muito o raciocínio da gente. Fica bem mais fácil de entender. Eu montei aqui algumas colunas e linhas. Na primeira coluna eu coloquei a equação química balanceada, a equação que a gente está usando. Aqui eu coloco o valor do balanceamento, é o valor que está aqui ó, na reação. 2 mols desse, 1 mol do oxigênio e 2 mols do SO3. Isso é o valor do próprio balanceamento. Então, é só repetir o que estava escrito na reação. Só para ficar mais fácil de visualizar os números. Nessa coluna vai ser sempre o SO2, nesta coluna vai ser sempre o O2 e nessa coluna vai ser sempre o O3. Tudo que eu tiver que falar do SO3 é nessa coluna, do O2 é nessa coluna, do SO2 nessa coluna. Ok? As coisas ficam organizadas. Ele me disse no enunciado do problema que no início da reação do SO2 eu tinha 6 mols. Do gás oxigênio eu tinha 5 mols. Bom, se é no início a reação não começou ainda. Então quanto que eu vou ter de produto formado? Nada. Não ocorreu reação ainda, então não tenho nada. No início eu não tenho nada. No início eu só tenho os reagentes. Tá? Tudo que está antes da seta é reagente. Tudo que está depois é produto. Ok? Aí ele me disse, equilíbrio químico nessa linha que eu estou pondo tudo que acontece no equilíbrio químico. Ele falou que no equilíbrio químico, do SO3, do trióxido de enxofre, eu tenho 4 mols. Isso foi o que o problema me deu. O que eu escrevi aqui até agora foi o que o problema forneceu. Agora a gente vai começar a raciocinar em cima desse problema. Bom, eu sei o seguinte, que no início da reação do SO3 eu não tinha nada. Porque a reação não tinha começado, então não formou produto nenhum.
Mas no equilíbrio eu tenho 4 mols. Ué, quantidade que reagiu e que forma. Ué, então quanto que forma do SO3? Ué, 4 menos o que eu tinha no início. 4 que era no equilíbrio menos o que eu tinha no início. Então 4 menos 0 vai dar 4 mols. Este valor eu vou utilizar agora para achar o quanto reagiu do SO2 e quanto reagiu do O2, tá? O quanto reagiu do SO2 e o quanto reagiu do O2. Eu sei que formou 4 mols do SO3, tá? Do SO3 eu sei que formou 4 mols. Ok? Agora, quanto reagiu? Eu preciso calcular. Como é que eu vou calcular? Vou chamar esse aqui de X e vou fazer a regrinha de 3. Vou comparar o oxigênio com o SO3. Então, sempre eu vou usar o balanceamento. Então, eu vou usar 1 mol desse está para 2 desse. 1 mol de O2 está para 2 mols de SO3. E 4 mols de SO3 está para quanto de O2? É uma regrinha de 3. Vamos fazer esse cálculo aqui. Bom, ele falou que o O2 eu tenho 1 mol. E do SO3 eu tenho 2 mols. Ele disse que no equilíbrio nós temos 4 mol. Então formou 4 mols. E aí a gente chamou esse de Y. Só transcrevi o que a gente acabou de falar para cá. Agora é só fazer a regrinha de 3. Multiplicação em cruz. 2 vezes Y igual 1 vezes 4, que vai dar 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Dividindo o 4 que já estava aqui. Quanto que dá? 4 dividido por 2 dá 2 mols. E é de quem que nós estamos falando? De oxigênio. Eu achei a quantidade de oxigênio que reagiu. Então vamos pôr lá na nossa tabela. Bom, eu sei que reagiu de O2, 2 mols, que eu acabei de calcular. Ué, e no equilíbrio? Ué, no início eu não tinha 5 mols? Ó, tá tudo escrito aqui no começo da tabela. No início da reação, de O2 eu não tinha 5 mols? Mas reagiu 2. Quanto sobrou no equilíbrio? Ué, é só fazer 5 menos 2. Quanto que sobrou? 3 mols. Então, no equilíbrio, eu já sei que eu tenho, no equilíbrio, 3 mols de O2 e 4 mols de SO3. Esses dois eu já sei. Agora, eu preciso achar o de SO2 também. Então, vamos chamar ele de Y. E vamos fazer a mesma relação do SO3. Eu fiz do SO3 com o O2. Achei aqui. Agora, eu vou fazer do SO3 com o SO2. Eu vou comparar esses dois produtos, esse produto e esse reagente. Eu vou comparar os dois, ok? Então eu sei que eu tenho 2 mols do SO2, 2 mols do SO3. Isso é o balanceamento da própria reação. Eu sei que formou 4 mols do SO3. E quantos do SO2? Vamos fazer a mesma relaçãozinha, a mesma regra de 3 simples. Do SO2, eu sei que eu tenho 2 mols. Em relação ao SO3, que eu também tenho 2 mols. Isso foi dado lá no problema, a gente viu na tabelinha. Ele me disse que formou 4 mols disso aqui, do SO3. Formou 4 mols. Quantos mols do SO2 reagiu para formar 4 mols do SO3? É só fazer a regrinha de 3. Então, 2 vezes Y, 2Y. 2 vezes 4, dá 8. Y é igual. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo quem já estava aqui, que é 8. Y é igual a 8 dividido por 2 vai dar 4
mols de quem? Não é do SO2 que a gente está falando? Então, de SO2. Vamos substituir esse valor lá na tabelinha nossa. Tá vendo como a tabela fica fácil? Porque tudo que eu vou achando, eu vou trazendo para cá. Então eu fico com um local fácil de achar todos os dados que eu preciso. Então vamos lá. Reagiu do SO2, quanto? Eu achei lá que foi 4 mols. Bom, então eu sei que no início eu tinha 6, reagiu 4, no equilíbrio sobrou quantos? Ué, 6 menos 4. Quanto que dá 6 menos 4? 2 mols. 2 mols do SO2. Então o que eu sei no equilíbrio? Que é o que eu vou precisar agora. Eu fiz tudo isso para achar o equilíbrio. Agora a minha constante do equilíbrio vai ser em cima desses valores aqui. Os valores no equilíbrio. Tá ok? Ou melhor, vai ser esses valores, mas em concentração de mols por litro. Concentração em mols por litro nada mais é do que número de mols dividido pelo volume. Então vamos achar agora a concentração do SO2. Número de mols dividido pelo volume. Lembra que eu falei que o volume lá no enunciado do problema era 1 litro? Então, concentração do SO2 é igual a 2 dividido por 1, 2 mols por litro. Esse valor a gente vai utilizar na equação agora. Tá? Nós fizemos tudo isso no equilíbrio para achar o número de mols, para agora dividir ele pelo volume para achar a concentração. É a concentração que eu vou usar na fórmula. A fórmula é sempre em relação à concentração. Vamos achar agora do O2. Concentração do O2 é igual número de mols dele, no equilíbrio, né? Dividido pelo volume. Então, a concentração de O2 é igual 3 dividido por 1 dá 3. 3 mols por litro. Esse valor eu vou utilizar na equação. Vamos achar do SO3. Concentração do SO3 é igual, aqui, 4 mols, é no equilíbrio, tá? Tudo isso daqui é no equilíbrio. 4 mols por 1 litro que foi dado no enunciado do problema. Então, o SO3 é igual 4 mols por litro. E esse valor a gente vai utilizar agora na equação, tá? De 4 mols por litro. Tá ok? Agora vamos ver como que a gente acha... Bom, eu fiz tudo isso até agora para achar a quantidade de reagentes e produtos que eu tinha no equilíbrio. Tá? A gente sabe que tudo que vem antes da seta é o reagente, tudo que vem depois é produto. Nós fizemos todo esse raciocínio para achar a quantidade no equilíbrio. No equilíbrio. Achamos? Achamos. No equilíbrio. Aí, sabendo o volume que nós tínhamos, nós transformamos essas quantidades em concentração no equilíbrio. Tá ok? Agora vamos achar a fórmula da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, Kc, é dado pelo produto, a concentração do produto, elevado ao seu coeficiente do balanceamento, dividido pela concentração dos reagentes, tudo que vem antes da seta, elevado ao seu coeficiente, vezes o outro produto, ou perdão, outro reagente, que é o O2, elevado ao seu coeficiente. Montamos a fórmula. Agora é só pegar as concentrações que nós achamos e substituir na fórmula e fazer a continha. SO3 nós vimos que era 4 mols por litro. Então vai ser 4 elevado à segunda. Do SO2, o SO2 nós vimos que eram 2 mols, elevado ao seu coeficiente, vezes o outro reagente, que é o O2, 3 mols por litro, né? Essa concentração, elevado ao seu coeficiente. Agora é fazer a continha.
4 elevado à segunda, 4 vezes 4, 16. 2 elevado à segunda, 2 vezes 2, 4. 3 elevado à primeira é o próprio 3. Kc, portanto, vai ser igual a 16 dividido por 3 vezes 4, 12. Kc é igual a 16 dividido por 12. Kc é igual a 16 dividido por 12. Portanto, Kc é igual a, se eu fizer essa continha, vai dar 1,3333. Tá? Então a gente vai arredondar. Kc é igual a 1,33. Portanto, no enunciado do problema, ele perguntava o valor aproximado da constante de equilíbrio, e nós achamos que a constante de equilíbrio é de 1,33, portanto, letra D. Resolvemos o problema, finalizando ele. O raciocínio desses problemas é sempre muito parecido, né? O raciocínio não vai mudar. Muda a reação, muda os valores, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Tá ok? Espero ter ajudado. Vamos resolver outros problemas na sequência.